Mais ou menos dia, mais ou menos tarde e mais ou menos noite, senhores ouvintes, senhoras ouvintes do nosso podcast. Para quem está nos vendo, estamos com essa cara maravilhosa ainda para ajudar. Estou um pouquinho gripada, então o que o Santos não faz com a gente, se não mexer com a nossa própria saúde. Mas, bom, Mirefrain, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, só tem alguma coisa de bom para dizer, porque ontem eu larguei o jogo no meio e fui para o show do Maroon 5. Top. Então, foi E o Adam maravilhoso. não estava vendo o jogo. Não estava Não nem um pouco estava. preocupado. Perfeitos. E assim, fui criticada, Isabel Nascimento, fui criticada por não ter assistido o jogo do Santos, mas acho que no fim eu me dei melhor do que a maioria das pessoas que assistiram o Olha, jogo. eu não assisti com imagens, né, porque Comebol Ouviu TV, no como rádio? você sabe, eu ouvi, eu e meu pai, em volta ali da nossa rádio CBN Com Globo. Vinícius Moura na narração, comentários de Gabriel Dudziak, reportagens Exatamente, de Bruno Faria e Roberto Lioi na central da bola. exatamente. Se tivesse tido o gol do Santos, eu diria para a gente chamar aqui o Vinícius Moura narrando o gol, mas não foi o Vinícius caso. Então, Moura. Não tivemos ontem, tivemos apenas desastre atrás de desastre. E ontem eu estava trabalhando até o começo ali, o começo do jogo, e aí, meu pai foi me buscar e colocamos ali na rádio, começamos a ouvir, e é desesperador. Se é ruim ver jogo ruim do Santos com imagens, é pior ver jogo ruim do Santos sem imagens, porque a gente estava ouvindo e assim, o narrador falava e falava e falava, e ele não falava o nome do Santos. Eu achei que ele estava um pouco clubista, sabe? Mas na verdade ele só estava narrando a verdade mesmo, porque o Santos não teve posse de bola, o Santos não teve criação. Eu não ouvi Goulart, eu não ouvi o nome Goulart, eu não ouvi Lucas Braga. A gente ouviu pouquíssimas vezes o Barbosa. Depois, ok, entre o Pirani tem uma jogada, mas assim, primeiro que eu acho que a Comebol TV, por mais que possa ser um baita streaming, não tenho. Então não sei avaliar. streaming. Não sei avaliar. Nunca tive, nunca nada. Não Eu sei a falo, narração, não sei nada do que acontece, mas assim, é um limitador. E o que acontece, qual é a problemática, além de você não assistir um jogo que a mensalidade é R$ 39 por mês? É uma problemática de avaliação, porque são poucas pessoas que assistem e acaba sendo um julgamento de todo mundo por pouquíssimas pessoas que assistem. Eu tive a experiência de rádio e eu sei que ela não é igual à de TV. É diferente, porque eu não tenho a noção, eu já não tenho muita noção. Mas quando você assiste na TV, você a minha noção técnica e tática, você sabe que é a melhorar, né? Mas acho é, que você fala. está em progresso, está em Está, progresso. está em pequenos passos. Então, eu vejo que, assim, quando você tem ainda um jogo, é como são os treinos, sabe, Ni? Hoje você tem os treinos que hoje os setoristas conseguem acompanhar 5 minutos do aquecimento. É uma partezinha. Quando você tem um jogo que poucas pessoas têm acesso, acontece a mesma coisa. As críticas acabam podendo ser muito mais erradas. As pessoas começam a acabar com uma partida, realmente não tem muito o que falar de bom dessa partida, talvez não, mas a gente sabe que a falta de compartilhamento de conteúdo e de facilidade de conteúdo atrapalha ainda mais o Santos, né? Sim, e assim, eu também aqui tenho a minha limitação de que eu só assisti uma parte do jogo, né? Eu não tô enganando ninguém e fingindo que eu assisti o jogo todo, então eu vou comentar baseado no que eu vi. Eu, particularmente, sei que você concorda, não gosto de cornetar nem escalação e nem o jogador antes de eu ver jogar. Ontem, eu acho que muita gente já tinha criticado a escalação, né, por ter Felipe Jonathan e Marcos Guilherme nas alas, e eu falei, sei lá, né, vai que os caras estão treinando melhor, vou dar esse voto de confiança para o Bustos. Pode ser que eles tenham treinado bem, mas jogar eles não jogaram bem. Então, assim, acho que o Bustos errou na escolha das duas alas e também na postura bastante defensiva que o time teve, né? 3 zagueiros, 2 volantes de contenção e um Ricardo Goulart que mal conseguiu jogar até onde eu vi, né? Depois o pessoal me falou que quando o Juan entrou, por exemplo, o Goulart deu uma bela de uma melhorada no jogo e tal, mas não tinha o Angulo, não tinha o Marcos Leonardo, então o Santos ou apostava no Juan ou jogava sem centroavante, que foi o caso. Mas eu acho que ter o William Maranhão e Rodrigo Fernandes em campo num jogo contra um time como o Banfield, né, que não é um time bom, foi uma postura bastante medrosa do Bustos, eu diria. Então, para mim, o que fica é isso. Assim, acho que o grande destaque positivo do Santos, da parte que eu vi do jogo, mais uma vez, foi o Rodrigo Fernandes, né? Se mostrou aí um bom
volante, e acho que ele poderia jogar ontem, ele poderia ter jogado ele como primeiro volante, mais à frente você ter junto com o Goulart o Zanocelo ou o mesmo Pirani, que aparentemente, apesar de ter perdido um gol, entrou bem, fez uma diferença no jogo. Então, enfim, não gostei da postura, acho que nada é definitivo, né? A gente já sábado tem um outro jogo contra o Fluminense, em que ele vai analisar o time do Fluminense, vai assistir muito provavelmente os 2 jogos das finais do Campeonato Carioca, vai assistir o jogo do Fluminense hoje pela Sul-Americana, e aí vai definir exatamente qual vai ser esse time que vai enfrentar o Fluminense. E uma notícia muito importante é a fratura no nariz do Kaique, né? E eu achei, mais uma vez, o tempo que eu vi, o Kaique o melhor zagueiro entre os 3. O Bauerman não foi bem, o Maicon tava doidinho para entregar a paçoca, quase que entrega ali 1 hora. Então, enfim, uma pena essa lesão do Kaique. E, Bel, antes de você falar do jogo, tem uma informação que saiu agora, a gente está gravando na quarta-feira à noite, que eu acho muito importante de passar para quem está ouvindo a gente, que é que o Santos e a W Torre marcaram a reunião definitiva sobre o estádio do Santos. Vai acontecer na manhã de quinta-feira, e pelas informações aqui de Giovanni Martinelli, do Diário do Peixe, as 2 partes devem chegar a um acordo para o prosseguimento das etapas para a construção do novo estádio. Essa reunião estava prevista para acontecer na segunda-feira, mas acabou tendo que ser adiada. Mas na reunião do Conselho, o Rueda se mostrou otimista, né? A segunda reunião que está tendo, e essa vai bater o martelo. Vai ter estádio, não vai ter estádio. A gente vai saber, então, amanhã. Amanhã, em relação ao dia que a gente está gravando, quinta-feira, o dia que vocês talvez estejam ouvindo. Ni, eu acho várias coisas de tudo que você falou, né? Eu acho que você falou tudo besteira, mentira. Eu acho que assim, quando a gente fala de. Quando você traz informações como o Marcos Guilherme e como o Felipe Jonathan, hoje no podcast da Globo a gente trouxe muito isso, que até foi o Bruno Gilfrida que trouxe, no sentido de assim, tudo bem se você treinou 3 semanas e eles estão muito bem. Tem certos nomes do Santos que precisa ter alguém que chegue e fale: olha, eles podem ter treinado bem, mas esses caras não estão vindo bem já tem um tempo. Se você colocar esses caras, eu só quero que você tenha plena noção que eles não têm um relacionamento tão bacana com a torcida. O Felipe Jonathan já vem numa inconstância. O Marcos Guilherme, ele é muito criticado. O Felipe Jonathan, eu acho que ele já tem uma briguinha com o Santos dos 2 lados. O Marcos Guilherme, eu nunca postou esses dias, Bel, que estava assistindo o jogo do Botafogo, enquanto estava tendo especulação. O Giovanni escreveu um texto sobre isso no Diário hoje, que fala exatamente a mesma coisa, e eu concordo muito, que o Bustos está começando a ver, mas quem está lá há tantos anos tem que avisar. Exatamente. Então, o Marcos Guilherme é o contrário. O Marcos Guilherme é um cara que toma e toma quieto. Esse cara, a gente nunca viu cara, todo mundo que tá perto dele fala que ele é um baita de um profissional. Então, assim, tô falando que profissional, um baita de profissional, coração não ganha, não tô falando que é isso, entendeu? Não é que a pessoa é boa e que ela vai ganhar título, mas ele parece, todo mundo que tá perto dele, que ele é um baita de um profissional que respeita o Santos. E que se ele não tá conseguindo jogar, é porque tem alguma limitação, habilidade, técnica, energia, sei lá o que é. Mas eu acho que precisa, exatamente isso, o Giovanni também colocou nesse texto, foi o que a gente trouxe também no podcast, no sentido de, precisa um Marcelo Fernandes, se não vai ser o do Dracena, porque o do Dracena tá dando todas as condições pro Bustos jogar, pro Bustos coordenar, então que seja o Marcelo Fernandes, que seja o Arzu, que seja qualquer pessoa lá dentro e fala, você tem noção do que você tá fazendo? Essas pessoas tal. Você tem noção que você colocou o Kaique? Ok, mas não dá para você, por exemplo, não colocar Kaique, Sandri, Ângelo. Aqui a torcida tem uma grande questão com a base. Se você ficar muito tempo sem a base, você vai perder amanhã. Você precisa saber equilibrar. Então, assim, falta um pouquinho de noção de Santos pro Bustos, talvez. Talvez seja interesse, talvez ele seja um cara super arrogante e não deixe entrar informação. Pode ser. Talvez ele seja um cara super aberto à informação. Não é o que dizem sobre ele. Exatamente, mas assim, quem somos nós? A gente não sabe como é a relação da nossa comissão com o técnico, entendeu? Mas eu acho que falta um pouquinho de tato de Santos que ele não teve nessa partida. E aí, se você falar para mim que foi até jogando desse jeito tão retranqueiro, né? Mas assim, jogar retranqueiro pra mim são 2 coisas. Jogar retranqueiro é uma coisa. Teve alguém que postou no Twitter, até não sei se foi você, não sei quem foi, mas que o Santos estava encarando o Banfield como se fosse o River Plate. Então, assim, você foi o Musset? Ah, então eu não vou dar crédito. Eu acho que, tipo, se você. Ele vai ficar bravo comigo, brincadeira amigo. Se você chega e você coloca um time retranqueiro, é uma coisa.
Mas se você tem. É o que você trouxe. É a palavra que você trouxe. Uma coisa é você tá na retranca, porque é um estilo de jogo. Uma coisa é você ter medo, você entrar com medo. E o Santos ontem pode ser decepcionante, mas para mim não é como você disse que é surpreendente. Você tá, como você bem disse, com William Maranhão e Rodrigo Fernandes, e você me fala que você não conseguiu criar. Porque se você tá atrás com o Maicon que não cria, toda vez que eu falar Bauerman, tá vindo Balotelli na minha cabeça. Seria interessante na zaga. Se você tá com o Bauerman na zaga, com o Maicon, que não são criadores, você tira o Kaique, infelizmente, entre o Velasquez. Cara, não é surpreendente que esse time não dá condição para o Assim, ataque, eu entendi entendeu? a ideia dele. A partir da escalação, para mim ficou claro que a questão para ele era jogar no contra-ataque, porque o time do Banfield é razoavelmente desorganizado e abusa dos lançamentos. Isso deu para ver muito claramente no jogo de ontem, pelo menos na parte que eu vi. Mas e jogar rápido pelas laterais, porque eles também são lentos na hora de defender. O que aconteceu foi que o Marcos Guilherme e o Felipe Jonathan não cumpriram a função. Então, assim, eu acho que não era uma boa estratégia. Tem 2 pontos. Não era uma boa estratégia e as falhas individuais ontem pesaram muito. Acho que para o Lucas Barbosa talvez tenha pesado muito o primeiro jogo internacional da vida dele. Não estava, parecia que não estava preparado para encarar esse desafio, entendeu? Assim, jogar na Argentina, uma competição internacional, com uma pressão grande, sem, não sei, sem uma referência ali no meio, que é talvez como ele está mais acostumado. Então eu achei que a tática do Bustos não foi legal. Como eu falei, teve um monte de gente que já tinha falado, eu não gosto de cravar, porque vai que dá certo. Eu prefiro esperar para ver, mas depois que eu vi, achei que avalio que a tática não foi a melhor. Engenheiro de obra pronta. Mas eu prefiro ver a obra pronta para dizer se é boa ou ruim, em vez de ficar, sei lá, sendo pessimista só para dizer que eu tenho razão depois. Não é o que eu gosto, não é como eu gosto de analisar o futebol. E acho que é muitas falhas individuais, e aí é um tema que você sabe que eu bato muito na tecla: psicológico. Esse time tem um psicológico de centavos, entendeu? Aí você vê o Palmeiras com um psicológico de milhões, virando final de campeonato, goleando depois de ter perdido o primeiro jogo, e o Santos com o seu psicológico de centavos, sem conseguir encarar o Banfield na Argentina, como se estivesse jogando na Bomboneira contra o Boca Juniors, que não era. E que a última vez que isso aconteceu, ganhou. Então, assim, ganhou não, né? Empatou 0-0, mas foi roubado. Mas, enfim, o Santos precisa mudar, acima de tudo, Bel, é mais do que tática, é a cabeça, na minha opinião. Não, eu concordo. Eu acho que o Santos precisa, mas até fazendo uma pequena ponte com o que você trouxe antes da questão da W Torre, eu acho que a W Torre ela vai dar um respiro não só para o Santista e tudo, mas para o governo, né? Administração Rueda. Hoje a gente viu que o Schalke, mais um cara, pediu aí não pede as contas, né? Porque você é conselheiro, mas pediu para sair, né? Do Conselho do Santos. Então, os grandes nomes ao lado do Rueda estão Do partindo. comitê de gestão. Isso. Do comitê de gestão. Até foi eu esqueci o nome dela. Ai, meu Deus, eu vou. A Valéria. A Valéria também, ela comentou no Twitter, e no sentido de tipo, pô, ela até usou uma frase, né? Ninguém quer ser pai de filho feio. Ela usou alguma frase nesse sentido. E, poxa, assim, a gente falar mal do que passou, a gente largar a mão um dia de assistir o jogo, tal, que a gente não faz porque a gente é trouxa, é um ponto. Agora, as outras pessoas do conselho nesse momento, você vê esse comitê, eu sempre confundo, o comitê se desmazelando, é um momento muito complicado do Santos também. Mas eu trouxe a questão da W Torre, porque a W Torre é um dos pontos que pode ressurgir a administração Rueda. Porque se a administração Rueda, a gente passar 3 anos sem ganhar nada, que provavelmente é o que vai acontecer, 3 anos no sufoco, mas se forem 3 anos sem cair, 3 anos arrumando as contas e com um contrato de arena, com data, não é um contrato, não um burburinho, isso é uma boa administração, porque talvez o Santos precisava de uma administração de 3 anos, sem cair, mas sem nenhuma chance de título, com as contas muito mais pagas do que tem, e você tem um contrato para talvez uma arena em 26. Não sei quanto tempo. São 2 anos, né? 24 meses a previsão de construção. Aí depende de quando fechar e quando começarem as obras. E aí, Bel, também tem a questão do CT, né? Um CT para base para o feminino que ainda tem a chance de sair
está sendo articulado pela gestão Rueda, e acho que aí o Santos poderia pensar assim, depois de ter um novo estádio, depois de ter um novo CT para a base para o feminino, aí sim o Santos pode começar a pensar em dar passos do tamanho da sua perna, porque a gente vê que, assim, eu não acho que a gestão Rueda é perfeita, os resultados no futebol são ruins, são fracos, a gente fica irritado, isso acaba afastando o torcedor, a gente sofre, lógico, mas a gente vê o que aconteceu na gestão José Carlos Pérez, né? Que chegou na final da Libertadores. Mas a qual preço? Sim. Né? Eu acho que esse é realmente o melhor exemplo de um passo maior do que a perna. Um time que não pagava seus jogadores, entendeu? Que comprava, pegava fiado, pegou o Soteldo fiado, nunca pagou e foi obrigado a vender. Então eu torço para que esse sofrimento tenha alguma valia, entendeu? Que a gente não esteja sofrendo à toa, para que a gente possa olhar para trás e falar, putz, realmente foi horrível no futebol, felizmente não caímos, mas foi daí que veio o nosso estádio novo. Foi daí que veio o nosso CT novo para a base. Eu espero que esse seja o fruto dessa gestão. Tomara, torço demais. Sim, porque daí você tem uma outra visão para essa gestão, entendeu? Daí você vai sair, porque a gente vai. Cara, sabe o que vai acontecer com esses anos? Se tiver uma arena, se tiver alguma coisa, a gente vai olhar para trás como a gente olha, como muitos torcedores olham para 2008, para essas épocas. Putz, foi difícil pra caramba. Só que isso vai ser diminuído quando você tem uma arena. E você precisa de uma arena. Você que visitou outras arenas ao redor do mundo, é muito diferente, a experiência é outra. Sabe, você gasta mais lá dentro, te dá vontade. E outra, acho que falando disso, hoje eu tô on fire aqui para falar dessas coisas, porque se isso não tá funcionando, a questão do marketing, por exemplo, tá todo mundo falando da desgrama da camiseta, é laranja, amarela. Não lança essa camiseta, você vai esperar você ser, não sei quando vai lançar, entendeu? A camiseta que tá, que é a que você ganhou e tudo, tá caríssima, sabe? Tá mais de 300 pau. Por exemplo, dessa vez, eu não sei se vão enviar ou não para nós, para influenciadores, normalmente mandam tanto pro Cassim, pra Nájila, pro Caio, até o Caio agora talvez não receba, mas assim. Acho que o Caio não vai receber mais, amiga. O Noronha recebe. Que o Caio não receba, mas eu recebo da Umbro, não recebemos. Talvez, ok. E não tem nada a ver com a sua ação, porque a sua foi da Binance, não foi da Umbro. Então, assim, não tô falando que muda alguma coisa, mas a gente fica um pouco sem entender, porque tá todo mundo falando da camiseta. Você vai esperar o quê? Quanto mais resultado ruim o Santos tem, vai esperar uma estreia num brasileiro dificílima contra o Fluminense. Quantos mais resultados ruins você tem. E outra, nunca faz tanto sucesso uma camisa de treino. Nunca faz, é sempre feia. Sabe, é sempre uma coisa, não feia, é sempre uma coisa meio questionável mesmo. Eles não pensam muito na de treino. E essa tá bonita, porque não é a terceira, essa é a de treino, pelo que eu tô entendendo. Essa é de treino, é de treino. Essa tá amarela. Super diferentona. Amarela laranja, como disse a Gabi Luz. Exato. Tipo, o próprio esse casaco que apareceu o Michael vestindo, sabe? Tipo, pensa nisso, precisa pensar no Cara, Santos eu acho total. isso inadmissível. Eu não sei se é o próprio Santos, eu imagino que seja a Umbro a responsável por isso, mas o Santos tem que pressionar a Umbro também, né? Tem que falar, amados, vocês não vão mandar? Tô precisando vender, tô querendo vender. Tá todo mundo querendo. Faz pré-venda, a Umbro chega e fala, ó, só daqui a 10 dias, faz uma pré-venda, solta agora. Faz alguma coisa nesse sentido. Ontem, Isabel Nascimento, eu comprei o tênis desse clube. Comprei. Deveria ter comprado? Sério? Sério? Não, eu juro, tava em promoção, R$130. Eu acho questionável. Não, ele no site eu também achei questionável. Quando eu vi ele ao vivo, eu achei muito bonito. Mas ele é pra quê? Ele não é de corrida, ele é um tênis tenão. Não, mas ele é um tênis para usar, tipo, com calça, com mom jeans, Calça curta, assim, sabe? sei. Uhum. É tipo um Balenciaga. É tipo, só que da Umbro e do Santos, que custou R$130, porque eu comprei na promoção. Eu não ia comprar, eu só comprei porque eu achei a promoção muito boa. Você nem tem essa opção, porque não tinha nem seu tamanho. Mas parece que eles vão lançar... compraria um tênis que é para algumas pessoas. Mas parece que eles vão lançar esse ano com grade completa. Ah, que bom, né? Deus é pai. Mas eu acho que, tipo, eu acho que é um pouco disso tudo, sabe? O Santos precisa dar alguma resposta em algum âmbito.
Porque se continuar não dando a resposta em nada, porque, infelizmente, cara, contas pagas é muito pouco, é o que você tá falando. Contas pagas são bacanas, é legal, só que a gente não tem noção. Você pode falar que diminuiu de 1 trilhão para 2,5, é uma diferença do caramba? Mas é É, porque a gente não mas sente, a gente não não sente, chega na gente. exato. A gente precisa sentir mais. Então vai ser parte do Santos fazer com que a gente sinta mais a diferença que está Isso. acontecendo. E ontem em campo, você traz um time que, assim, a gente fala muito disso. O Santos talvez tenha que jogar mais simples. Falaram, porque o Bustos gosta de jogar como joga o adversário. E até É vou isso. falar de novo que quem falou isso foi o Gilfrida. E aí ele chegou e falou assim: pô, acho que não tá mais no tempo do Santos jogar como joga o adversário. O Santos vai ter que achar o melhor de cada posição e esse vai ter que ser o Santos. Eu concordo com ele no sentido de que, tipo, Acho. Eu cara, eu, discordo. eu acho que hoje o Santos ele precisa jogar simples. Se o time não tá conseguindo mudar estratégia, o time precisa se entender em algum ponto. O time tava ofensivamente jogando muito bem, por mais que defensivamente estava ruim, porque o Kaique tava abaixo, a gente tava tomando gol pra caramba, a gente tava fazendo gol todos os jogos. E Sim, aí, o mas eu não último acho jogo que foi variar, bizarro. eu não acho que a variação tática seja necessariamente tornar o processo mais de jogo mais complexo. Eu acho que tudo bem mudar a escalação, mas eu acho que, para mim, realmente o grande problema tem que saber escolher bem, né? Que escalação é essa, que tática é Sim. essa, e tem que trabalhar o psicológico dos jogadores, porque não adianta entregar tudo no treino e chegar no jogo e ser horrível, que foi basicamente o que aconteceu nesse tempo, né? O Bustos achou que tinha encontrado o melhor time para esse confronto contra o Banfield e a gente viu que não. E E ele o mesmo próprio falou Marcos de erros Guilherme. individuais. Então, o Marcos Guilherme, para mim, é um ponto que não é questão simplesmente do Marcos. Quantos jogos do Marcos Guilherme de ala que você viu ele arrasando? Felipe Jonathan ano passado fez Ele mais jogou bons jogos. algumas vezes de ala no Não, passado. jogou, mas que foi um puta jogo. É Ah, diferente de mas você qual falar. foi o último puta jogo que você viu o Santos fazer? Então, nossa, eu falei exatamente isso no meu vídeo. A gente não teve um jogo este ano, de 2022, que eu fiquei tranquila. Isso não acontece em todos os times, gente. E o Salgueiro, quem vê resultado não vê jogo. Porque o jogo do Salgueiro a gente também sofreu. Então a gente tá em abril e a gente não teve uma partida tranquila que você viu. Putz, esse jogo a gente não vai perder. Então, eu vejo no sentido do Marcos Guilherme também, quantos jogos efetivamente o Santos conseguiu jogar dessa formação e deu certo? Faz sentido continuar dessa forma? Porque, para mim, a gente joga de um jeito, a gente joga com esses alas. O próprio Felipe Jonathan, ano passado, jogou muito mais jogos bem de meia. Eu acho isso uma lenda, assim. Eu acho que o Felipe Jonathan não jogava muito bem em lugar nenhum, assim. Faz muito Eu tempo que acho ele que ele não está joga bem. desmotivado. Só que eu não acho que, tipo, tem que ser o que Fazer mais o terapia. Santos pode fazer, exato, o que mais o Santos pode fazer para motivar um jogador do que oferecer salário, uma puta camisa, um puta time e Pois campeonatos é. interessantes, porque a Mas para Sul-Americana é mim aí interessante. isso já você vê um jogador que mostra esse nível de desinteresse, meu, e vê o Lucas Pires que tá dando tudo para ser o titular do time. Aí acho que faltou feeling na comissão inteira, entendeu? Para mim, depois daquele episódio lá do Botafogo, não era para ele ser titular de jeito nenhum nesse time. Tá treinando melhor. Não importa, não tá merecendo ser titular. Para mim, ser titular não tem que ser só tá treinando melhor, porque o campo, né, diz outras coisas. Mas enfim, agora é o jogo contra o Fluminense, ele deve mudar a estratégia, até porque o Angulo e o Johan Julio já saíram no bid, no boletim informativo diário, que é onde eles têm que estar para estarem aptos a jogar. Então pode ser que os dois façam suas estreias e a gente tem o Marcos Leonardo de volta, que não está podendo jogar Sul-Americana ainda. Que também é outro tópico que faltou um pouquinho do Santos, né? Eu acho que assim, foi O um Rueda negócio. falou disso, né, na reunião, que eles tentaram muito e que a Conmebol foi irredutível. Então realmente aí o erro tá meu, que eu não tinha visto que ele tinha falado sobre isso. Mas eu acho que não sei, né? Eu acho que é um momento que o que me incomodou mais ontem para gravar meu vídeo foi que, assim, eu não estava surpresa, entendeu? Parece que os meus últimos 10 vídeos são iguais. Porque parece que eu tô sempre reclamando das mesmas coisas. E o ponto é, pô, você vai cobrar um time que acabaram de chegar 5 reforços? Então, o problema não é meu que eles chegaram em abril. O problema é da gestão. Infelizmente, esse ponto é Rueda, sim. E não só Rueda, diretor de futebol, é Dracena. O problema é que você preferiu trazer Bruno Oliveira lá atrás. Preferiu não conseguiu trazer esses caras antes. Mas assim, o planejamento foi trazer Bruno Oliveira, um cara que não entra,
Bauerman, realmente um cara muito bom, e você colocou todas as suas fichas para trazer o Goulart, e você esqueceu do resto do time. E aí você me traz em abril um cara, você vai regular um cara agora em abril, no meio de tudo, sabe? Sul-Americana é difícil para caramba, é só o primeiro que passa. Jogando esse futebol, o Santos não passa, o Santos fica em último. Não vai Calma, em passar. último não é possível, porque o Sempre é Lacaleira é muito possível. ruim. Quem disse? Eu? E o Banfield é bom, o Banfield tava acho que 7º, 8º no Campeonato Argentino, tava mal na Copa Argentina. Pô, Bom, você e o vai falar Santos o quê? acabou o Brasileiro do ano passado em 10º, então assim... Então, eu acho que esse é o problema. O problema é quando você olha as coisas e você tá simplesmente falando, a gente tá ruim, mas a gente se... Ai, é horrível falar isso, mas a gente se acostumou a jogar mal. Hoje eu me Cara, então, acostumo... eu acho que isso é inaceitável. Eu acho que Sim, perder, ganhar, são coisas do futebol. Mas eu acho inadmissível que o Santos tenha uma postura perdeu, passiva e ganhou, perdeu. patética frente ao Banfield. Que Sim, o Banfield cresceu no jogo porque viu que o Santos estava totalmente o passivo. Banfield ficou sem um jogador no final. Cara, o time inteiro do Santos tomou amarelo. Você precisa É, do time inteiro tomar amarelo para parar o Banfield jogando com 5 caras na defesa. pois é. Enfim, Quebrar. vamos acabar por aqui que eu já tô estressada de novo. Não, cara, eu acho que isso que me chateia demais, entendeu? Porque é um ponto que eu acomodei a, tipo, ver futebol ruim, entendeu? Acomodei a não esperar. Que daí até a gente tava falando no podcast que o São Paulo, ele tava. Não ia jogar com o time principal porque não ia priorizar a Sul-Americana. Eu falei, putz, que absurdo, você tem que priorizar todos os campeonatos porque você tem chance para vencer. Tem chance para vencer, só que ao mesmo tempo, quando o Santos não prioriza, por exemplo, no ano passado, ele tava só com o brasileiro e também quase caiu. Então, tipo assim, eu acho que é um momento. Não a paciência, ela vem. Só que, porque eu não acho que a gente tem que ser agressivo, nem violento, nem apontar dedo para jogador. Ah, lembrei o que eu ia falar. Você falou de falhas individuais. O problema do Santos hoje é que ele não tem o contrário disso. Uma coisa são falhas individuais. Então você tem pessoas que determinam a partida negativamente. O Santos não tem pessoas que determinam tantas partidas positivamente, como a gente teve um ponto do Goulart e tivemos alguns outros jogos, mas eu tava vendo Cruzeiro e Atlético, cara, o Cruzeiro tava dominando a partida, só que entra um Hulk, já estava na partida, uma bola pro Hulk, uma bola pro Nacho, mas principalmente o Hulk, ele determina a partida. Então o Santos, ele tem falhas individuais que acabam com a partida e a gente não tem pontos focais no... Ai, quase quebrei minha unha. Fui de 0 a 100 muito rápido. Mas a gente não tem, tipo, pontos focais no ataque que determinam, que, tipo, pega pra ele, entendeu? Não é o Barbosa, Não não tem é o um estilo de jogo jogador do Braga. diferenciado. Não tem, que pode vir a ser o Goulart? E o Pode, já problema é foi. assim, né, Bel? Não tem nem um jogador diferenciado e nem um coletivo organizado o suficiente para junto fazer a diferença. Então, assim, o que o Santos tem? Nada. O que o Santista tem? Ódio. E é isso. Gostou da ponderação? Eu acho que foi bonito. Gente, acho que é isso. Eu acho que também a gente tá cansada de ser omisso, sabe? Eu passo o pano pra caramba, passo mesmo, mas eu acho que a gente já tá no segundo ano inteiro disso. E algumas coisas precisam melhorar, porque não é possível que você vê times como o Fortaleza, o Corinthians que não tem dinheiro e contrata, o Fortaleza que é mais organizado, o Atlético Paranaense, o Red Bull, cara, é tanto. A gente não tá falando, nossa, Isabel, você tá se comparando com o Palmeiras. Eu não tô comparando com o Palmeiras. Um time rico e organizado pra caramba. Eu tô me comparando com outros times que têm estrutura parecida com o Santos, mas que estão minimamente não sofrendo. O Cruzeiro fez um campeonato mineiro super bom. Ah, é só o campeonato mineiro, então só o paulista a gente também não tá fazendo. Então eu acho que o Grêmio mesmo foi campeão, mas estando numa Série B. E não vai falar que o Gaúcho... Eu sei que o Gaúcho é mais fácil que o Paulista, só que nenhum jogo do Santos foi fácil no Paulista. Então é rever sim, porque a situação é ruim sim pro brasileiro. É alarmante sim, e eu tenho medo sim do brasileiro. É ser paciente, só que não é mais ser passivo. Eu acho que esse é o mote. Ser paciente não é ser passivo. Não é simplesmente você aceitar. É você não ser um idiota. Só que você também não vai aceitar que o Santos realmente. Até caiu meu anel. Triste fim. É isso. É isso, acho que você falou tudo. Eu tô bem cansada, eu fiquei muito frustrada ontem. Esse foi meu sentimento, assim, a hora que eu vi que o Santos perdeu, né? Eu saí logo antes do Banfield fazer o gol, eu saí de casa. Aí eu vi lá no Twitter, gol do Banfield, aí já veio o meu, aquele balde de água fria. Aí quando eu consegui sinal no show para ver, perdeu, foi 1-0 mesmo. Cara, uma frustração enorme.
vontade de chorar e morrer, e eu espero que domingo, até sábado, desculpa, o Bustos seja capaz de mudar assim a cabeça desse time, a cabeça desses jogadores e fazer um bom jogo contra o Fluminense para que o Santos possa estrear com vitória no Brasileirão, mesmo Sim, fora só de que o casa. problema é que a gente chega num nível que eu não vejo o time do Santos hoje ganhando fora de casa nem a pau. Ah, mas eu me recuso a acreditar nisso. Eu não compro isso. Eu acho que a minha função como torcedor é torcer e o Mas que é que me é triste, resta é isso. entendeu? Não, a gente ganhou no Maracanã, a gente ganhou do Atlético Paranaense ano passado, a gente teve vitórias que a gente também não esperava. A gente fez um jogo decente contra o Palmeiras, mas eu acho que, sei lá, é desgastante. Acho que torcer para o Santos hoje, ficar falando é desgastante. Então, vamos esperar o melhor. A gente fala, e sábado, 4 horas, vão estar dois trouxas vendo TV. Então, Sim, e depois a gente vai estar aqui quinta que vem, porque a gente já está aqui há 103 ou 4 episódios, então a gente não vai embora. Só que a gente tem que não. pontuar que a gente está bem brava com a situação, e já tem meia hora de reclamação. É isso. Meia hora de reclamação. Então chega de reclamação. Vamos tentar. Vamos ver se a Mira! gente. O quê? Daqui a uma semana é meu aniversário. A Sim. gente. E tem jogo do Santos. Você não vai, não, né? Claro que não. Como que eu vou no Eu meu vou. aniversário? Não, eu tenho o evento da empresa 4 da o evento do lançamento. Ah, não vou nem falar. Não posso falar. Mas é o evento 4 horas da tarde. E aí tem jogo às 7. Tipo assim, vai ser um dia descansa, assim, pra ficar tranquila, assim. Mas. Ai, é isso, gente. Então tá bom. Você vai? Vou. Puta, mas tem que sair daqui muito cedo, cara. Não tem como. Que alternativa é o que me Não é resta? porque se eu. Juro que se eu não tivesse o evento às 4, você vai sair o quê? Você vai sair 4 por aí, né? Sai umas 5. Que Deus me abençoe e me proteja. Você vai com a Gabi? Não, vou de carro. Se o evento acabar até eu te aviso. Ai, meu Deus, que aniversário que estou planejando. Mas Tá bom, me avisa. eu aviso, tá bom? Ai, meu Deus, eu fiquei muito animada. Tá bom, te aviso. Tá, um Merda. beijo para você, ouvinte, 30 apesar minutos, dos nossos planos. 30 minutos reclamando do Santos e agora eu quero passar meu aniversário na Vila Belmiro. É isso que é o torcedor, ele é o quê? É sobre isso, e não tá tudo bem. Não tá. Um Falou, beijo para beijão. vocês.